Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós vamos aí dar início a um novo projeto. Exatamente, um novo projeto com o título aí Encontro Social com Rafael Silva. Bom, nós vamos falar sobre dependência química, codependência, espiritualidade. Exatamente. São tópicos aos quais a gente vai estar trazendo aí para cada um das pessoas, os telespectadores, tá? Falando sobre as questões, pontos importantes numa internação, uma clínica de reabilitação, num centro terapêutico, tratamento da codependência, da dependência química, outros tipos de vícios, a adicção. Exatamente. E para dar início a esse projeto, nada pode se iniciar, pelo menos da minha parte, sem a presença da existência de uma força maior. Um Deus ao qual eu acredito na existência dele, tenho o maior respeito por todas as outras religiões existentes na face da Terra, mas não posso deixar de lado no que eu acredito. Exatamente. Então convido você a darmos início com uma oração. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da tua presença. Obrigado por existir, ser esse Deus grandioso. Obrigado por esse momento, Pai. Peço a Ti, nos dê força, estrutura, capacidade para vencermos e suportarmos as lutas que advêm. Estamos aí, Senhor, no início de um projeto, ao qual muitas pessoas têm me perguntado ao longo dos anos a respeito. Mães me perguntando sobre a dependência química, codependência, espiritualidade e diversos outros assuntos as quais nós iremos tratar aqui. Peço apenas que o Senhor me utilize como um instrumento em tuas mãos. Conduza essa mensagem ao coração das pessoas que precisam, estão passando por dificuldade, estão precisando de uma luz no caminho que estão trilhando. Obrigado. Assim eu te peço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Bom, falar sobre dependência química é muito importante em alguns aspectos. Muitas pessoas não têm o conhecimento do que é dependência química. O que realmente é a dependência química? Quais os pontos aos quais a serem trabalhado na questão dependência química? Bom, quero ler aqui um versículo na Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Exatamente. Eu me lembro que há alguns anos, desde muito novo, eu entrei no uso compulsivo de substâncias químicas. Eu fui dependente por muitos anos, dependente químico mesmo. As drogas as quais eu utilizei na minha vida, eu me tornei dependente delas. E em específico, 5 delas: o cigarro, o tabaco, o álcool, bebida alcoólica, o thinner, que é um produto utilizado para diluir tinta, remover tintas, né, de algumas localidades, principalmente na limpeza, e também para diluir tinta à base de óleo, maconha e o crack. Outras drogas eu experimentei. Ao longo dos anos eu experimentei outras drogas, mas essas 5, elas marcaram
a minha pessoa. Durante muitos anos eu fui viciado. Em períodos diferentes eu utilizei umas e outras não. Na época que quando eu me tornei dependente químico, eu sempre acompanhei muitos familiares, alguns parentes, que foram dependentes de alguma substância química. Aconteceram coisas na minha vida que eu utilizei como justificativa para poder me tornar um dependente químico. Aconteceram situações nas quais machucaram muito. Muitas pessoas, quando veem um dependente químico, ainda existe um grande preconceito. Ainda existe um preconceito grandioso na sociedade para o dependente químico. Muitas pessoas dizem que é frescura. É a mesma coisa de você falar do sapato de alguém. Por exemplo, você fala do sapato de alguém, nossa, mas é bonito. Você olha o externo, mas você não sabe o interior. Não sabe como está no pé daquela pessoa. Não sabe se está apertado. Não sabe se ele está com o odor desgastado. Você não sabe. Você pode ter visto da marca, né, do sapato, vários sapatos daquela marca, daquele modelo. Você sabe como ele é quando ele está na loja. Mas quando ele está com aquela pessoa, você não sabe. Exatamente. A diferença do sapato é que você olha para uma pessoa, você vê o exterior, o externo, a aparência física. Mas você não vê o interior. Eu me lembro que na Bíblia, Jesus Cristo, ele sempre mostrou essa qualidade de ser amoroso, porque ele não só olhava o exterior, ele olhava o interior de cada pessoa. Mas tem uma passagem também, quando Deus fala com Samuel para ele ir na casa de Jessé, ungir o novo rei. E Samuel, ele olha os filhos de Jessé e ele se engraça por eles, no sentido de olhar a afeição física de cada um deles. Porque cada um que estava sendo apresentado, do mais velho aos mais novos, cada um era forte. Homens de batalhas, homens que, na lógica, preparados. Mas aqueles homens foram preparados por quem? Por quem eles foram preparados? No pasto tinha um que havia sido preparado por Deus. Mas não era só a questão física. Não era só porque ele tinha matado o leão, o urso, cuidava das ovelhas. Era por causa do seu coração. Davi foi selecionado entre os seus irmãos e toda a população daquela época devido ao seu coração. Quando nós olhamos e vemos que Davi era segundo o coração de Deus, algo extraordinário. E aí eu olho essa passagem, nascer de novo. Davi, em quantas e quantas vezes ele cometeu erros? Quantas e quantas foram as vezes que ele falhou? E Deus nunca desistiu dele. Por quê? Alguns religiosos que
tratam mais a religião do que o poder superior, do que a força maior, como antigamente, eles esquecem que por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. E eu me lembro que quando as pessoas me olhavam, elas diziam para mim, ou diretamente ou indiretamente, que eu não era nada, que eu não iria servir para nada, que a minha vida não servia para nada, que era frescura eu usar drogas, eu usava porque eu não tinha o que fazer, porque eu era vagabundo, porque eu era bandido, porque eu era isso, aquilo outro. O desprezo e o preconceito que existe é grandioso. Mas como eu falei, olhar o exterior é simples e fácil. Mas olhar o interior e saber se o sapato está apertando, se está desgastado, é difícil. Quantas e quantas foram as vezes que eu pensei em tirar minha própria vida? Tentei algumas vezes, falhei. Ainda bem que falhei. Olhar para esses pontos e tentar entender é muito complexo. Quando eu não me deparo, quando eu não quero na realidade. Se eu não quero, eu não vou conseguir. Eu não vou tentar, não vou me esforçar, não vou dar o meu melhor para me poder entender. Só sabe se o sapato aperta quem calça. Só sabe a dor quem sente. Quando você olhar para uma pessoa que é dependente químico e você nunca usou nenhum tipo de substância química, antes de você falar que essa pessoa não tem o que fazer, tente entendê-la. Tente se colocar no lugar dela. Ninguém escolhe se destruir porque está tudo bem. Ninguém escolhe tirar sua própria vida porque está tudo bem. Mil maravilhas. Ninguém escolhe. Muitas pessoas dizem, mas isso é coisa do demônio. Olhando para a Bíblia, na história de Jó, eu aprendo algo tão precioso, que quando o diabo aparece e Deus fala a respeito de Jó, e o diabo recebe a missão, ou seja, ele vai tentar sobre a vida de Jó, em todas as coisas, até mesmo tocar em seu corpo, Deus permite. Mas Deus não permite que ele ceife a vida de Jó. Jó, num único dia, ele perdeu sua família. 10 filhos. 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Falar sobre a fé de Jó, ou a paciência de Jó, é tão bonito na teoria. Quando uma mãe perde um filho, tanto para as drogas, como para o crime em geral, ou quando a sua vida é ceifada, só sabe a dor quem passa.
Só sabe a dor quem sente. Se não tem nada para falar, fique calado. Mas não se coloque no lugar de juiz se você não é um juiz. Julgar as vidas das pessoas. Eu me lembro que quando, mais cedo no sentido de quando eu era mais novo, as pessoas, algumas diziam para minha mãe desistir de mim. Parentes, pessoas próximas, diziam: o teu filho não serve para nada, só vai te dar desgosto. Se a minha mãe tivesse desistido, tivesse dado ouvido a essas pessoas, será que hoje eu estaria aqui? Será que hoje ela teria orgulho da minha pessoa, como ela tem? O meu pai? Será? Você, mãe, talvez você esteja passando por uma situação na qual você se depara diante de seu filho que há anos no uso compulsivo de substância química. Você já tentou de tudo, já colocou em clínica de reabilitação, já fez programa disso, daquilo outro, programas de reabilitação, projetos como Amor Exigente, Aranon e vários outros, nada funcionou. Campanhas de oração, quantas e quantas vezes você foi clamar no monte, implorando a Deus, e parece que nada mudou. Quero ler algo aqui no livro de Codependência Nunca Mais. Algo interessante. Se você puder obter este livro, por favor, não hesite. Você vai aprender muito aqui sobre codependência. Na página 24, diz assim: ainda achava os codependentes hostis, controladores, manipuladores, dissimulados e tudo o mais que achava deles antes. Ainda havia todos os traços peculiares de personalidade que vira antes, mas enxergava mais profundamente. Vi pessoas hostis. Elas tinham sentido tanta dor que a hostilidade era sua única defesa contra serem esmagadas de novo. Eram raivosas, porque qualquer um que tivesse passado pelo que tiveram que passar sentiria a mesma raiva. Eram controladoras, porque tudo à sua volta e dentro delas estava fora de controle. A represa de sua vida e da vida daqueles à sua volta estava sempre ameaçando romper-se e afogar, todos em terríveis consequências. E ninguém, além delas, parecia notar ou ligar para isso. Eu usava drogas. No começo eu não sabia por quê. No começo eu pensava que usar drogas era bom. Porque de alguma forma me aliviava. Eu conseguia esconder os meus medos. Medo.
Quantos e quantos medos. A dificuldade de reconhecer a minha incapacidade de vencer sozinho me destruía. O medo do julgamento das outras pessoas. Ser negro, eu nasci com essa cor. Não pedi, portanto eu amo essa cor. Eu amo a minha cor. Ter uma deficiência física, como eu tenho, não pedi, mas aconteceu. Quando mais novo, que eu sofri um abuso, eu não pedi, mas aconteceu. Quando eu vi meus pais se separando, eu não pedi, mas aconteceu. Quando eu sofria bullying, eu não pedi, mas aconteceu. Quando eu era rejeitado, eu não pedi, mas aconteceu. Quando passar por tudo isso que passei, e hoje, aos meus 32 anos de idade, quase 33, espero chegar lá. Quantas e quantas profecias eu recebi de pessoas aleatórias como de religiosos, que eu não chegaria nem aos 18. Pastores, missionárias, missionários, disseram para mim que eu iria morrer com 18 anos. E eu quase morri mesmo aos 18 anos de idade. Quando eu completei 18 anos de idade, eu conheci uma das drogas mais terríveis que já usei, o crack. Foi devastador. Ao longo do tempo, usando todos os dias, viciado, dependente compulsivo, furtando, roubando, mentindo, manipulando, sendo desonesto comigo e com as outras pessoas à minha volta, tirando a paz da minha mãe, das pessoas que me amam, destruindo a minha própria vida e a vida das pessoas próximas de mim. Eu peguei uma certa quantidade de drogas para revender. Mas o dependente químico, ele não vende. Por mais que ele diga que vai vender, ele não vende. Ele usa. Eu não vi nenhum dependente químico, usuário compulsivo como eu era, pegar substância química para vender e vender de verdade. Eu não vi. Se existe, eu não conheço. Então eu peguei uma certa quantidade, tirei um pouco, esse pouco eu vendi. E o restante eu usei tudinho. Fumei tudo. Chegou o dia do acerto de conta, de levar o dinheiro ao traficante da comunidade que morava, e não tinha o dinheiro. E eu não fui. Porque eu iria fazer o que lá? Dizer para ele que eu tinha usado toda a droga dele? Quantas e quantas pessoas ele já tinha mandado matar e ele mesmo tinha matado? E agora, fazer o quê? Fui me escondendo, como eu fiz a minha vida toda. Fui me escondendo. Empurrando com a barriga.
de um lado para o outro, sem ninguém saber o que estava prestes a acontecer. Lá no fundo, eu queria. Não porque eu estava feliz, mas lá no fundo eu queria que as pessoas que foram contratadas para ceifar a minha vida, eu queria que elas tirassem a minha vida, porque eu já estava cansado. Eu estava cansado de tudo, de todos. Mesmo sabendo o quanto minha mãe me amava, ainda ama, claro. Meu pai, minhas irmãs, meu avô, que ainda vivo estava na época, alguns primos, algumas tias, minha avó, mesmo sabendo de tudo isso. Mas parecia que ninguém me entendia, ninguém sabia nada. Por quê? Ninguém estava passando pelo que eu estava passando. Ninguém estava sentindo a dor que eu estava sentindo. Só eu. E aquilo estava me acabando. Então, eu decidi permitir que eles me matassem. Mas quando Deus, ele tem um projeto na vida de alguma pessoa, não importa. Não importa quem seja. Ele cumpre. Ele cumpre. Então eu estava na casa da minha mãe e me retirei, fui para uma localidade, uma empresa, ao qual eu sempre ia, ficava lá. Eu me escondia lá, na realidade. Não trabalhava nessa empresa, mas eu tinha alguns amigos lá que não eram usuários de substância química. Mas eles me aceitavam como eu era. E eu achava bacana isso. E um grande amigo sempre estava lá comigo. E aí começou a caçada. Começaram a me procurar. Eu estava lá nessa empresa, chegaram algumas pessoas na porta da casa da minha mãe. E eu não estava lá. Até então ela não sabia de nada. Só me procuraram. E nada. E aí quando eu estava sentado lá, brincando dominó com os amigos na empresa, um rapaz chegou e falou assim, ó, eu vou te dizer uma coisa que eu não deveria te dizer, mas vou te dizer assim mesmo, porque tu é um cara bacana. Palavras dele. Fulano de tal mandou te matar. Tem uma galera aí te procurando. Se eu fosse tu, eu saía fora daqui. E ia embora. O coração disparou no exato momento que eu ouvi aquilo. Parecia que nada, nem ninguém que estava perto de mim estava realmente. Parecia que eu estava sozinho. Sozinho. E aquela vontade que eu havia sentido de querer perder a minha própria vida, parece que ela foi esquecida. E aí eu comecei a lutar dentro de mim pela minha própria vida. Mas eu estava com medo. Porque eu não queria morrer. Eu só queria eliminar aquela dor que eu estava sentindo. Eu queria acabar com aquilo. Mas eu não sabia como. Eu não sabia como. Como eliminar uma dor que está dentro do interior? Como fazer diferente? Como? Dobrava o joelho, falava com Deus, parecia que eu estava falando sozinho. Parecia que Ele não estava ali. Os dias iam passando e cada vez mais o desespero. E quando eu fui dar uma volta por dentro da comunidade, encontrei um
das pessoas que foram contratadas para me matar. Na hora que eu vi ele, eu sabia que ele era matador. Ele já havia matado várias pessoas. E aí ele me chamou, falou, vamos ali. Eu falei, eu sei que é o meu filho. Vamos ali fumar um baseado. Assim foi que ele falou. Eu já sabia, era o código. Se eu tentasse fugir, ele iria me atirar ali mesmo. E iria atirar a minha vida ali mesmo, no meio da rua. Mas tinha um código. Ele não podia me matar no meio da rua, a não ser se eu tentasse fugir. Ele tinha que me levar por uma quebrada. Assim nós chamávamos, de casinha. E lá ele tiraria a minha vida. Eu fui com ele. Com medo, mas eu fui. E disse, Deus, talvez eu não vou para o céu. Provavelmente eu não vou para o céu. Porque pelo que eu aprendi, eu não sou digno de ir para o céu. Então, foi mal. Eu estava lá com ele. Ele bolou o baseado. Começamos a fumar. E ele me deu um sermão que eu nunca tinha ouvido nem do meu pai. Ele disse, cara, eu fui contratado para te matar. Mas eu te conheço, velho. Conheço tua família. Eu poderia tirar tua vida aqui agora. Podia dar um tiro em tu agora. Me mostrou até a arma. E eu sei que se eu não fizer isso, eu serei morto. Mas eu não vou te matar. Porque tu é um cara bacana. Tu vive dentro dessa comunidade. Tu quer ser bandido, mas tu não é bandido, cara. Eu não sei porque tu usa drogas. Eu não sei porque tu anda com essa galera. Eu não sei de nada disso. Eu só sei que tu não pertence a esse mundo. O mundo do crime. Tu não pertence a essa vida que eu tenho, cara. E na moral, sai fora. Não da comunidade, mas dessa vida. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei que eu estava viajando por causa da maconha que nós estávamos fumando. Quando eu saí dali, eu fui para casa da minha mãe. E aí eu fui da casa da minha mãe, fui na casa do meu pai. Nesse intervalo, da casa da minha mãe para a casa do meu pai, o próprio traficante foi lá na porta da minha mãe e falou que ele ia me matar e tudo. A minha mãe conversou com ele e implorou para ele não fazer isso. Uns vizinhos me relataram que a minha mãe se ajoelhou no meio da rua, implorando para ele não me matar. Que ela iria pagar a dívida. E assim ela fez. Tempos depois, mais ou menos 1 ano e meio, esse traficante se tornou um cristão. Esse traficante que mandou ceifar a minha vida se tornou um cristão. Eu ainda vi ele antes de ir embora. Eu fui embora não por causa que eu fui ameaçado de morte. Nessa época, eu não fui embora. Me escondi, mas não fui embora. Eu me acertei com a minha comunidade. Mas eu tive que sair, porque eu fui para uma clínica de reabilitação. E esse traficante
já não é mais traficante. É um pai de família que acredita em Deus e hoje vive a sua vida com a sua esposa e sua família e é bacana demais. Eu tive a oportunidade de conversar com ele depois disso. Nós conversamos e ele falou para mim que a minha mãe ajudou muito, porque ele nunca tinha visto uma mãe lutar tanto por um filho de uma forma como a minha mãe fez. Então ele voltou às raízes, voltou para a igreja, um novo nascimento. Quando nós olhamos para todos esses pontos, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, para tudo que eu fiz, tudo que eu fui e o que eu sou hoje, eu vejo quantas e quantas coisas boas que fiz, mas também fiz muitas coisas ruins. Muitas. Mas hoje eu estou aqui, sem o uso de qualquer substância química. Quando você perguntar, é possível o dependente químico parar de usar drogas? Sim, é possível. É possível. Porque é importante a família estar presente. Imagina se a minha mãe não tivesse presente. Imagina se meu pai não tivesse presente, minha irmã, minhas irmãs. O que seria de mim? E eu falo dessa importância. Mas não descarto também o mais precioso, Deus. Não é uma questão de religião, não. Religião é para quem? Para eles lá, para mim não. Eu acredito na existência de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Acredito no que as Escrituras me dizem. Na Bíblia, acredito. Não é uma questão de religião. Para mim, não. Se para você é, ótimo, parabéns. Mas para mim, não. É uma questão de você olhar os pontos as quais você quer aplicar em sua vida, na minha vida, e ser aquilo que eu sou, e ser aquilo que você é, e viver a sua vida. Lutar pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você sonhou, e ter uma estrutura, não financeira, mas sim espiritual, mental e física. E buscar aquilo que te fortalece, aquilo que te dá prazer em fazer, em ser quem você é. Quando você olhar para um dependente químico e um codependente, lembre-se, por trás de uma pessoa que fere existe uma pessoa ferida. E uma pessoa que está sofrendo, ela não precisa de teus comentários ou dos comentários insanos. E nem de conselhos que não tem sentido nenhum. Ah, expulsa ele, joga ele no meio da rua, manda prender esse vagabundo, espanca ele, bate nele, dá um tapa na cara dele, faz isso, aquilo, outro. Só sabe se o sapato está apertando quem está calçando ele. O que a minha mãe fez por mim, eu sempre relato isso nos meus atendimentos. Você é mãe, não significa que o que a minha mãe fez
é o que você vai fazer e vai dar certo. Deu certo comigo e com ela. Mas isso não significa que vai dar certo com você. Não é uma questão de um dogma, uma verdade absoluta, que você tem que fazer isso, aquilo, que vai dar certo. Não. É uma questão de você se conhecer, se amar, se respeitar, cuidar de si. Não só apenas do corpo físico, mas o mental e principalmente o espiritual. Nunca esqueça, você é alguém importante. Pode não ser para mim, pode ser para quem está do seu lado, mas importante, você é para Deus, para a força maior que você acredita e principalmente para você mesmo. E hoje, finalizando, quero dizer para você, pega o seu espelho, exatamente o seu espelho, veja a sua imagem na frente dele e diga: obrigado por existir e ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado por existir e ser essa pessoa maravilhosa. Faça isso. Repita várias e várias vezes, quantas vezes você quiser. Se elogie, sim. Isso não é egocentrismo, egoísmo. Não. Isso é um privilégio. Porque você existe. E por você existir, você é importante. Você é especial. Um forte abraço e até o próximo. Não esqueça, você é especial. E até o próximo. Querendo Deus. Tchau, tchau.